E aí, torcedor, uma notícia movimenta os bastidores do Flamengo. Será que o clube está disposto a vender o Pedro? Teve reação forte da diretoria, bastidores revelados e muita gente questionando o acontecimento. O que realmente acontece quando um dos maiores ídolos vira dúvida no elenco? É isso mesmo que vamos reagir agora do pessoal do Wall Sports. Hoje aqui pelo All Sport, pelo Mauro César Pereira, sobre o Pedro e que está chamando atenção aí nas redes sociais, está repercutindo bastante, de que o Flamengo poderia abrir mão do Pedro e esperar por uma proposta. A matéria que ele traz diz que o Flamengo gostaria de receber uma boa proposta pelo Pedro e que o centroavante, que voltou de lesão, né, depois que ele ficou um longo tempo aí em recuperação, vai ser negociado caso apareça um clube interessado em pagar uma bela quantia, é verdade, pelos gols do atacante. E pode parecer estranho, né? Porque é um jogador que é tido como fundamental no Flamengo, mas que neste momento ele não tem sido pelo menos titular, né? Então essa matéria fala. Por mais estranho que pareça, a ideia seria abrir mão do artilheiro e buscar um novo 9 com outro perfil, mais intenso e participativo nos momentos em que o time não tem a bola. Contudo, nenhum clube manifestou interesse ainda em tirá-lo do Flamengo. PVC, dá para abrir mão do Pedro? Porque o Pedro, ele não tem sido titular, é verdade. O Felipe Luiz vem batendo nesta tecla em relação à intensidade, que ele ainda não está no auge de sua forma física e que para o time que o Felipe Luiz gosta de ter em campo, de mandar a campo, essa característica é muito necessária, mas é talvez o principal camisa 9 do país. Como você vê isso? Tem que ter proposta. Primeiro tem que ter proposta. Se você tiver uma proposta de 10 milhões de euros, você não negocia. Por que proposta? Proposta da onde? Proposta de quanto? Eu acho que você chegar ao entendimento de que o perfil do que o Felipe Luiz deseja é diferente de ter o Pedro, ok, mas ele jogou sem centroavante, o jogo fundamental, e fez falta o centroavante veloz. Não fez falta o Pedro por não colocar, por não se dedicar ao trabalho defensivo. Fez falta o Pedro porque era uma opção para você lançar uma bola mais alta, tentar dominar e trazer o time pela frente. Embora eu acho que o centroavante ideal contra o Bayern fosse o Bruno Henrique. Onde é que está esse centroavante que procura espaço? Então, eu não acho que seja o ponto do que... Se você tiver uma proposta pelo Pedro de 40 milhões de euros, você vende. Se você tiver uma proposta de 5 milhões de euros, você não vende. E ele vai ficar no elenco, é opção para fazer gol, artilheiro do time, artilheiro do time no ano. E voltando a jogar depois, quer dizer, na verdade nem é, mas estatisticamente nem é, mas é um jogador que tem importância para o Flamengo. Não acho que seja o melhor cenário vender agora. Acho que se o Felipe Luiz continuar técnico para 2026, ele pode querer. E aí, torcedor, qual a sua opinião? Você acha que o Flamengo vai negociar o Pedro ou não vai negociar o Pedro? Você acha que o Pedro deve sair do Flamengo ou não deve sair? A minha opinião é que o Felipe Luiz ele utiliza escalações diferentes. O Felipe Luiz já deixou claro que a escalação ou a formação de escalação dele é sem o Pedro. Ele gosta de um atacante veloz, né? Um atacante que busca a bola. O Pedro teve uma grande evolução. O Pedro em questão não defendia, não forçava essa linha em questão de ir atrás da bola. Hoje em dia ele já está fazendo isso. Então o interesse do Pedro não falta. É isso que eu vejo. Mas me diga aí qual a sua opinião. Também vamos reagir aqui ao Vene Casagrande, aos créditos aí do Vene, sobre a opinião dele com a saída do Gerson, né? E também trazendo informações do Léo Ortiz, o interesse de fora, ele falando sobre isso. Vou botar aqui. Não julgo a saída do Gerson, não vou ficar aqui crucificando o Gerson por ele ter saído 2 meses depois de uma renovação de contrato. Eu só acho que administraram, e quando eu falo administraram, quem administrou mal foram as pessoas que tomam conta da carreira dele.
Eu acho que ele poderia ter sido mais honesto, mais verdadeiro. Se ele viesse antes mesmo da Copa do Mundo de Clubes e falasse o seguinte publicamente: pessoal, embora eu tenha renovado 2 meses atrás, eu esperava que fosse ficar, que fosse cumprir meu contrato até 2030, mas eu recebi uma proposta, financeiramente falando, irrecusável. Vai mudar minha vida, vai mudar a vida de muitas pessoas que estão ao meu redor. Então, por conta disso, eu quero jogar a Copa do Mundo de Clubes para sair pela porta da frente. E eu não acho que ele está saindo pela porta de trás não, tá? Eu não tenho essa opinião. Mas se ele fizesse isso, a verdade ia doer naquele primeiro momento para os torcedores. Mas eu tenho certeza que a grande maioria dos mais de 40 milhões de torcedores que o Flamengo tem, a grande maioria ia abraçar o Gerson, ia torcer para que ele jogasse muito futebol na Copa do Mundo de Clubes e que ele fosse ter sucesso, fosse ser feliz no Zenit. Da maneira que ele está saindo, eu também entendo o torcedor que, teoricamente, deixou de considerar o Gerson ídolo. E é isso. Eu entendo os dois lados. Pelo menos essa é a minha visão. Mas vamos dar continuidade aqui ao roteiro do vídeo. Eu agora vou falar sobre o Léo Ortiz, porque recentemente a imprensa grega noticiou que o Léo Ortiz pode deixar o Flamengo e ir para o Olympiacos. A gente até comentou em um dos vídeos aqui. Eu fui apurar essa situação e ouvi uma pessoa que tem muita ligação lá no Olympiacos, e essa pessoa me disse o seguinte: Vene, o dirigente nem sabe, os dirigentes do Olympiacos nem sabem quem é o Léo Ortiz. E outra, essa informação de que o Olympiacos pagaria 15 milhões de euros não faz o menor sentido. E essa pessoa falou assim: Vene, faz uma busca aí no Google, o máximo de valor que o Olympiacos paga em uma transação, ainda mais para um zagueiro. E de fato, não chega nem perto dos 15 milhões de euros que a imprensa grega cogitou o Olympiacos pagar ao Flamengo para contratar o Léo Ortiz, e eu nem sei se o Flamengo aceitaria essa proposta. Pelo menos, pelo que eu vi no lado do Flamengo, a ideia é não vender o Léo Ortiz, por mais que chegue proposta. Então fica aí a informação. É isso, galera, trazendo essas informações para você. Dizer para você que eu tenho um pensamento diferente do Vene. Para mim, o Gerson está saindo, sim, pela porta de trás do clube. Acredito que quando chegou a proposta do Olympique de Marseille, todos sabiam, em questão ele estava indo para a Europa, né, voltando para a Europa em si, ia jogar bola. Então os torcedores entenderam. Então, se ele fosse franco, né, e os seus assessores em si, quem faz planejamento da carreira do jogador, fosse franco e dizia: olha, como você mesmo falou, Vene, de ele estar saindo para ganhar mais dinheiro, para fazer a vida dele e de quem está ao redor dele, eu acho que também os torcedores iriam entender. Mas isso não foi feito. O que foi feito foi da forma que logo depois chegou essa proposta, o que deu a entender que o Marcão já tinha essa proposta em mente, por isso que quis essa pedida de 35 milhões em questão da multa rescisória do jogador, pois já tinha essa proposta em mente, por isso que ele está saindo pela porta de trás do Flamengo. Você tem um pensamento diferente? Comente aqui pra gente debater. Comente aí no canal. Se inscreve no canal. Toda a atualização do Flamengo, do que está acontecendo, eu vou estar trazendo aqui no canal pra gente discutir. Valeu!